Estou aqui hoje para gravar o relato, né, pro documentário sobre narcisismo do canal Um Viking de Óculos. Achei esse canal bastante interessante. Penso eu, né? Eu também tenho um canal sobre esse assunto no YouTube que tá com o nome de Azodara Gautama. E ele chega, né? E no meu canal eu falo bastante, né, sobre narcisismo, sobre pessoas manipuladoras, pessoas com traços inclusive de comportamento antissocial e relações abusivas em geral, né, independente de ser em família, independente de ser em relações ditas amorosas que não são amorosas, né? Eu, na verdade, eu sou uma codependente. Eu sou uma codependente de algumas pessoas da minha família que tinham e ainda tem, algumas ainda são vivas, por isso que eu não vou citar nome aqui. Elas têm fortes traços narcísicos e por isso, quando eu me tornei adulta, eu acabei me tornando também codependente de algumas outras pessoas que também tinham fortes traços narcísicos. Eu não vou contar todas aqui porque é muito tempo, né? É muito tempo, seria muito tempo para gastar. Também não vou falar da minha família, pois ainda tem gente que está viva. Então eu vou falar de quem? Eu vou falar de uma pessoa que eu namorei. Apesar de ter sido o namoro mais curto que eu já tive, apesar de ter sido o namoro mais curto, foi uma das pessoas com mais traços que eu já conheci na vida. Porque essa pessoa ia longe demais nos comportamentos dele, no caso, né? E o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: a gente se conheceu na internet, né? A internet é um ambiente bastante cheio de pessoas abusivas, porque elas vão caçar, elas vão literalmente caçar suprimento nesses locais. Ele era um senhor bastante mais velho do que eu. Eu, na época, eu tinha 26 anos de idade. Esse senhor, ele mentiu a idade para 45 anos, quando na verdade ele tinha bem mais. E aparentava ter bem mais, só que ele mentia para menos. Narcisista, no geral, não aceita ter a idade que tem. Né? Quando ele é adolescente, ele mente para cima, para parecer que já é hominho, mulherzinha. Quando ele entra na meia idade, ele mente para menos, porque né, a idade ideal do narcisista é aquela, né, entre 21 e 35 anos. Qualquer idade abaixo ou acima disso, eles não aceitam e vão mentir para baixo ou para cima, dependendo, né? Tanto que, geralmente, narcisista ele não tem crise da meia idade, ele tem colapso da meia idade, né? Eles odeiam cabelo branco, o que às vezes incomoda uma pessoa comum, a eles é assim, é um absurdo, né? Eles não aceitam de jeito nenhum, eles veem a velhice como um defeito. E não é a velhice da terceira idade, é qualquer idade acima de 40 anos para eles eles não aceitam. Cabelo branco, pé de galinha, não aceita de jeito nenhum. Ele mentiu a idade para menos. E, assim, ele era bastante, como é que eu posso dizer? Ele queria atingir os objetivos dele. Os objetivos dele, pelo que eu percebi depois, não no começo eu não sabia de nada, é morar junto com uma mulher bem mais jovem do que ele, uma mulher que fosse vulnerável, ou seja, que também já houvesse vindo de relações abusivas ou de família abusiva, para ele explorá-la financeiramente, mas não só financeiramente, em tudo, no dia a dia, depreciar, tratar mal, fazer triangulação, comparar com os outros, né? E o que acontece? Era um jogo muito rápido. Esse tipo de gente não tem receio. Ah, eu tenho receio da nossa relação de ir muito rápido.
Não, eles não têm receio de ir rápido, eles apressam de propósito. Então, mal a gente começou na internet a conversar, ele já quis passar por telefone. E no telefone ele fez um interrogatório. Parecia um negócio assim, né? Parecia um inquérito, é o que eu falo também, parecia um inquérito policial. Era um interrogatório assim muito longo, muito extenso. O cara ele fez um interrogatório imenso, perguntando inúmeras coisas. E nesse interrogatório ele vai montar o personagem, né? Porque eles são um personagem para cada pessoa diferente. Eles não vão ser, para cada um vai ser uma coisa. Desculpa. Eles não vão ser uma personalidade só, não. Eles são camaleão. Como eles são vazios, eles são camaleão. Então, para cada um era uma personalidade diferente. Então, o que aconteceu nesse caso, né? Ele fez um montão de perguntas, ele viu ali, né? Que eu tinha 26 anos, só tinha tido um namorado antes dele. Então ele começou a dizer, poxa, que legal, porque essa mulherada aí já teve muitos namorados e elas não servem para casar, você serve. Mas assim, o detalhe é que depois eu fui saber que quando, por exemplo, ele conversava com uma mulher que já tinha tido mais namorados, ele mentia. Ele dizia, não, eu não vou te julgar pelo teu passado. Porque águas passadas não movem moinhos, quer dizer, para cada uma era uma história diferente. Outro detalhe que ele agiu de maneira assim bastante camaleônica, por assim dizer. Ele dizia que ele só ficava com mulher inteligente, porque eu, modéstia à parte, eu sempre li muito, eu sempre estudei muito. Então ele dizia, eu só fico com mulher inteligente. Mulher que não é inteligente não para comigo. Depois eu fui saber, ele chegou a namorar mulheres que eram praticamente semi-analfabetas. Quer dizer, eu não vou desprezar a semi-analfabeta. Ela pode estudar, ela pode melhorar de vida, basta ela querer. Mas assim, por que então que ele falou que ele só ficava com mulheres de um alto nível de cultura? Sendo que a maioria, aliás, quando eu fui descobrir, a maioria das namoradas que ele teve eram mulheres de baixo nível cultural. Então, para cada uma história diferente. E assim, foi aquele interrogatório. Nessa primeira conversa, que já foi um interrogatório, durou 5 horas a conversa. Ele, além de montar o personagem, ele ainda chegou e começou a já insinuar que era pra gente noivar. Que ele já queria me conhecer pra noivar. Ele não queria perder tempo, ele não queria... Não, ele já quer noivar. Então, naquele final de semana mesmo, a gente já saiu, a gente se conheceu, né, pessoalmente. E ele foi muito cavalheiro. Ele levou presente, o que eu acho errado. O primeiro encontro é para se conhecer, não é para levar presente. Uma pessoa que leva presente no primeiro encontro, a meu ver, ou tá querendo te impressionar, ou tá querendo te comprar, ou tá querendo, vai saber Deus o quê. Primeiro encontro, na minha opinião, não é para rolar presente, não é para rolar juras de amor, é para se conhecer, para ver se vai dar certo. Os primeiros encontros, né? Não, o primeiraço, então, pelo amor de Deus, né? Nem deveria passar na cabeça de alguém uma coisa dessa. E aí o que acontece? Foi muito cavalheiro, puxou a cadeira para sentar, disse que estava feliz de me conhecer, tal. Conversou, tudo bonitinho. Começou a dizer que, enfim, que ele queria uma companheira, que ele queria casar e que estava muito difícil de achar uma mulher que levasse essas coisas a sério. Aí ele começou a falar que ele teve uma decepção com uma fulana assim, que a fulana não prestava, que a fulana era uma vagabunda. Só que eu comecei a ver pelo que ele começou a contar. Em primeiro lugar, ele fez questão de falar que no segundo encontro eles foram pra cama. Quer dizer, e eu me lembro que ele falou assim, não, porque no segundo encontro eu e a fulana já fomos pra cama. Você tá ouvindo? Eu falei, não, peraí. Ele quer que eu, sei lá, fique imaginando e reagindo ao fato dele ter ido pra cama com a outra, como se ele quisesse se exibir sexualmente para mim, exibir as suas conquistas sexuais para mim.
Eu não achei aquilo legal, principalmente porque a gente mal se conhecia. Por que você tem que ficar esfregando com quem ou com quantas você foi pra cama já antes de te conhecer, né? A gente então conversou mais, só que ele dava ele falava que foi pra cama com a fulana e ela foi uma grande decepção. Por que que ela foi uma grande decepção? Porque ela não quis ficar junto com ele. Não é não ficar junto dela, não quis namorar com ele. Ela até gostaria de namorar com ele, mas como é que eu posso dizer? Ela não quis morar junto correndo. O objetivo dele era morar junto correndo. Tanto era morar junto correndo que ele chegou e falou mesmo: Ah, fulana, no segundo não, segundo encontro assim, a segunda saída, mas ele foi viajar para conhecê-la, segundo o que ele falou. Nessa viagem que ele ia conhecê-la, na verdade foi a primeira vez em que eles se viram. E ele já queria ficar por lá, porque ela tinha casa própria, né? Na verdade a casa não era dela, era da família dela, mas ela morava sozinha. Ele já queria se enfiar lá. E ele já começou, vamos ficar junto, e ela não quis. Ela sabiamente não quis. E então o que aconteceu? Ele começou a pressionar, né? Ele começou a pressionar para que eles morassem juntos, para que eles ficassem juntos. Ela não quis, porque era o primeiro encontro praticamente, né? E o que aconteceu no caso? Eles não ficaram juntos, por assim dizer, né? E ele disse que essa foi uma grande decepção da parte dele para com ela, porque ela foi ruim com ele, porque ela não quis morar junto correndo com ele, né? E ele, nossa, mas ela nem me apresentou como namorado para os pais dela. Mas aí ele começou a se fazer de coitado, porque ele queria uma relação séria e as mulheres não queriam. Aí ele fez questão, tudo primeiro encontro comigo, fez questão de mostrar o SMS. Na época ainda não era. Na época ainda não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp ainda, já faz um tempo que isso aconteceu. Ele mostrou o SMS, no qual a moça, no caso, essa moça aí, ficava mandando mensagens para ele. Oi, lindo, não sei o que. Oi, lindo, não sei o que lá. Ele fez questão de ligar o celular, colocar na mensagem que a mulher mandou para ele e colocar o celular na minha mão. Triangulação também, olha aqui. Tá, ela não quis morar junto, tá, ela foi uma decepção, mas olha aí como ela ainda me escreve. Olha aí como eu tenho mulheres afim de mim. E como eu nunca fui ciumenta, se eu fosse uma paranoica, se fosse aquela pessoa paranoica, eu ia ficar louca. Em primeiro lugar, que a gente ainda estava se conhecendo, gente, primeiro encontro, muita forçação de barra. Segundo, que o cara... Eu nunca fui ciumenta, eu nunca fui dessas que fica ligando para saber onde é que tá, que fica com ciúme da amiga, ou da mãe, ou da irmã. Não, eu nunca fui disso. E eu olhava e pensava, qual o objetivo desse indivíduo, né? Ao ficar me apresentando mensagem da menina, da moça lá que ele pegou não sei onde. E o que eu fiz? Eu deixei pra lá. Nesse primeiro encontro ele já começou a falar de noivar, já começou a falar de casamento, como na conversa no telefone ele havia falado. E ele fez questão de me acompanhar até a minha casa. Eu não morava só, eu morava com meus pais na época. Só que eu achava melhor não. Por que eu achava melhor não? Porque ele era um estranho. Ele, não, eu faço questão. E eu falei, não, eu te acompanho até não sei onde, para você pegar o seu ônibus. Não, eu faço questão de ir até onde você mora. Isso já era para ele ver o meu nível de vida, para ver se eu ia ter dinheiro para dar para ele, né? Para ver se eu ia poder bancá-lo. Depois eu fui descobrir que ele só se envolvia com mulheres que de certa maneira o bancavam financeiramente, sendo que todas mais novas, todas com idade para ser filha deles.
E em troca ele dava essa companhia, ele era cavalheiro, ele dava presente, não era presente caro, era presente simples, não precisa ser caro, mas assim, ele trocava, ele barganhava esses presentes, essa coisa, por ser sustentado por essas mulheres. Ele não se importava de a mulher não ter dinheiro, podia ser uma mulher com pouco dinheiro, desde que ela botasse comida em casa, desde que ela botasse as coisas em casa. Ele foi ver onde eu morava, e aí depois ele permaneceu com a conversa, nós nos encontramos mais algumas vezes, e eu reparava que toda vez que a gente se via, era uma triangulação diferente, ou várias. Não, porque a minha amiga, quando ela quer emagrecer, porque eu já estava acima do peso na época, eu precisava emagrecer. Quando a minha amiga quer emagrecer, ela fica o dia inteiro sem comer nada. Como se eu não devesse comer nada. Até para não gastar nos encontros da gente. Eu falei, gente, que absurdo. Todo mundo sabe que se ficar o dia inteiro sem comer nada, vai ter problema lá na frente no metabolismo. Se você mais pra frente voltar a comer tudo de novo, você pode engordar mais ainda, porque o teu corpo vai achar que você tá morrendo de fome. E o raio do homem me dando um monte de conselho errado. Não, falando também que a vizinha dele estava afim dele. Vizinha super bonita, nova, casada com outro homem. Só que eles viviam brigando. Ele também vivia falando do vizinho que vivia brigando com a vizinha. Os dois viviam brigando. Então, porque eles viviam brigando, a vizinha tá dando em cima de mim. Quer dizer, vivia triangulando, vivia enchendo o saco. Também falou bastante da família dele. Falou que o pai dele já havia falecido, mas que a mãe dele fez um inferno na vida deles. E a mãe dele trancava ele dentro de casa. E pelo que ele falava, a mãe dele era extremamente controladora. Provavelmente a mãe dele também tinha fortes traços narcísicos. E provavelmente ela o criou para ser o filho dourado, que é aquele filho que faz tudo, né? O filho dourado, apesar dele ser mimado, por assim dizer, pelo pai ou pela mãe narcísica ou narcísica, ele vai ter um preço muito grande lá na frente, porque ele tem que ser perfeitinho. Ele tem que ser o exemplo do que o narcisista quer mostrar para o mundo. Como, olha aqui a perfeição que eu criei, né? Então é como se ele não pudesse errar. Tanto que às vezes ele deixava escapar umas frases assim: nossa, a gente veio para esse mundo para ser perfeito. Não existe perfeição no mundo. E ele falava assim, com toda certeza, ou com quase toda certeza. Enfim, ele deve ter escutado isso da mãe. Falava mal da mãe, falava que teve que se divorciar da mãe, porque a mãe era muito complicada lá. A mãe não queria que ele se arrumasse com uma mulher. Tinha uma espécie de ciúme do filho também. E depois eu fui descobrir que a mãe dele também dava dinheiro. Mesmo ele já tendo uma certa idade. E a mãe, já sendo bem mais idosa do que ela dava dinheiro. E ele se acostumou com mulheres que davam dinheiro para ele. Mesmo que não fosse muito. Não precisava ser rica, como eu falei lá atrás, mas tinha que dar o sustento para ele, no lugar dele ir trabalhar por si próprio. Tanto que ele se esquivava, eu perguntava o que ele fazia na vida dele, de financeiro, ele se esquivava. Ele chegava e falava, eu vendo coisas no Mercado Livre, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele falou que quando jovem trabalhou numa empresa não sei das quantas, e sofreu injustiça, sempre ele que sofre injustiça, foi demitido por justa causa, injustamente, e toda aquela coisa lá. Como eu ainda não tinha informação sobre abuso narcísico, eu não sabia direito como é que funcionava, nesse período da minha vida, eu ainda estava achando que, quem sabe, isso fosse só uma imaturidade dele, uma incapacidade dele de lidar com a mãe, que era difícil. Enfim, a gente vai relevando, né? E o que acontece? Não durou muito tempo essa relação, durou bem pouco. E ele chegou um momento em que eu, ingenuamente, bastante ingenuamente, que na época não tinha informação nenhuma sobre nada,
Ingenuamente eu fui buscar no Google o nome dele para ver se eu achava a conta dele no Mercado Livre, que ele dizia que vendia lá os produtos dele. E a pessoa ser autônoma, vender coisa no Mercado Livre, isso é normal. Mas ele não se esforçava o suficiente para se manter das vendas. Não, a venda era um bico. A venda era um bico bem bico. Ele estava acostumado a alguém dar dinheiro para ele. Com a idade que ele tinha. Ele falou que tinha 45, mas ele não tinha 45. Depois eu fui descobrir que ele tinha mais ainda. O que aconteceu? E ele dizia que ele só namorava a mulher mais nova porque ele queria ter filhos. Mas nenhuma das mulheres com as quais ele ficou junto, ele sequer tentou ter filhos. Então é um negócio que a gente não entende. Mas tudo bem. Aí o que aconteceu, né? No caso dele ali, o que aconteceu foi o seguinte. Ingenuamente eu digitei o nome dele no Google. Comigo! O abuso, ele foi me mandando emagrecer, me mandando cortar cabelo, do jeito que ele queria. Eu não cortei, mas enfim, ele já queria mandar cortar cabelo, já queria mandar emagrecer, já queria... Mas não era uma sugestão, ele queria mandar. Ou ele chegava e dizia assim, que se não fizesse o que ele queria, ele ia embora, testando apego, testando ciúme, falando que a vizinha tá afim, falando que a outra tá afim. Foi muito curta a relação. E mesmo assim ele já impôs esse monte de condições. Eu não segui, porque, enfim, a gente mal se conhece, a gente era estranho, né? Eu não segui, mas ele queria que eu seguisse, ele queria que eu fosse carente a ponto de seguir. E geralmente eu digitei o nome dele no Google para achar a conta do Mercado Livre lá que ele tinha. Qual não foi a minha surpresa ao achar vários links com a presença dele? Um deles era um blog que uma moça tinha, isso anos antes. Essa história, ela se passou em 2012. Foi antes. Se eu não me engano, o blog era de 2007. Pois a moça falou que ele estava invadindo o blog dela patologicamente. Falou que ele estava agindo daquela maneira no blog dela. E que ele estava ofendendo ela. E ela falou, só do jeito dele escrever eu já reparei que ele é uma pessoa bastante desequilibrada. Porque ele estava invadindo o blog dela, porque ele estava indo lá encher o saco, porque ele estava, enfim. Essa foi a primeira postagem negativa sobre ele que eu vi. Tudo no Google. E ela citou o nome dele e tal. Inclusive ele falou que ia processar ela, porque citou o nome dele, que não sei o que. Só que aí ela chegou e falou, eu tenho provas do que eu tô falando. Não tá sendo de graça isso aqui. Não tô apontando o dedo pra você de graça. Segunda postagem negativa. Foi uma outra postagem também no blog de maquiagem. Olha onde é que ele ia. Blog de maquiagem. Ele foi lá comentar não sei o que no blog. Era uma moça também que foi fazer uma postagem de maquiagem. Ele foi postar alguma coisa lá falando alguma coisa da maquiagem da moça. Pessoas que já o conheciam foram comentar. Sabe esse fulano aí? Ele é um psicopata, ele é perigoso. Porque ele já matou gente. Porque ele cafetina toda e qualquer mulher com a qual ele mora junto. E tinha uma mulher na época da postagem com a qual ele estava morando junto. Essa mulher fazia unha, fazia cabelo para manter a casa, né? Para botar comida em casa. Enquanto isso ele ia por aí passear. Falando assim mesmo, ele ia pegar a bicicletinha dele, passear por aí e pagar de gatinho na internet. Ah, meu fulano, ele é mentiroso, ele dá golpe nos outros, ele não sei o quê. Aí teve uma lá falando, inclusive, que ele havia sido internado num manicômio judiciário porque ele tinha transtornos mentais. Ele tinha transtornos mentais e ele havia sido internado, só que ele fugiu. Por que ele foi internado? Porque ele agrediu um médico, um psiquiatra que o atendia. Olha que história ali, parece coisa de filme, gente. Ele fugiu do manicômio e ele... Dizem até que ele já tinha matado gente, eu não sei quem que ele matou, e se matou mesmo, né? Porque as pessoas falam muito na internet. E diziam que ele
era um gigolô de toda e qualquer mulher com a qual ele morava junto. E ele, depois eu fui descobrir, quando eu fui pesquisar mais a fundo, ele morou junto com um sem número de mulheres. Não foi com uma, nem com duas, nem com três, foram com várias. Havia ano em que ele morava... Como é que eu soube disso? Porque ele tinha um blog onde ele postava foto com aliança com as mulheres. Com as mulheres do lado com as quais ele morava, usando aliança. E muitas dessas mulheres eram mulheres bonitas. Tinha mulher sem cultura, porque eu via pelos comentários que elas postavam no blog dele. Elas não tinham cultura, não sabiam escrever direito. Mas outras, elas tinham mais cultura, elas tinham mais... Com aliança dourada no dedo, como se fosse casado de fato. Ele botava que era casado? Não, ele botava que era solteiro. Quando ele ia para os sites de relacionamento da vida, ou até voltar para o Facebook depois de uma separação, colocava solteiro, como se aquela mulher jamais tivesse passado na vida dele. Tá entendendo? E assim, aí você já fica, né? Porque esse monte de gente acusando o homem, uma acusa de perseguição no blog, a outra lá fala que ele vive em manicômio judiciário. Teve uma postagem que apareceu até a mãe de uma das mulheres com quem ele morou junto, dizendo que não aguentava mais a filha só se envolver com esse tipo de trágica. Gente, o negócio é meio sério, né? Mas até aí poderia ser só difamação. Podia ser um monte de gente se juntando para difamar o homem por alguma razão. Quando então que eu me decidi de fato por terminar a relação, por ver que o cara era transtornado de fato? Quando eu achei um outro blog, esse blog com as fotos de aliança e tal, era um. Esse outro blog que eu achei tudo no Google, pra ver como o cara deixou pista. O cara achou que ninguém ia achar aquelas coisas lá. Um outro blog que não tinha foto, não tinha nada, só havia textos de e-mail que ele trocou anos antes com uma mulher que ele conheceu na internet também. E era ele escrevendo, era todo o jeito dele escrevendo, havia os dados dele, havia tudo dele, ele escrevendo, tudo bonitinho. E eram e-mails que ele trocava com uma determinada mulher. E o personagem que ele interpretava com essa mulher era totalmente diferente do personagem que ele interpretava comigo. Foi para essa mulher que ele chegou e falou: não, eu não vou te cobrar do seu passado, porque águas passadas não movem moinhos. Ao passo que comigo ele falava: não, a gente tem que casar mesmo com mulher que não tem quase passado, né? É aquela frase que diz: homem procura mulher sem passado, né? Como eu só tinha tido um namorado sério antes dele, ele falava isso pra mim. Pra outra que já teve mais namorados, ele chegava e falava que ele não se importava, que ele não tava nem aí. Pra mim, ele já dizia que a aparência não importava tanto. Por quê? Porque ele estava acima do peso. E muita gente acha que mulher acima do peso não pode ser bonita. De jeito nenhum. Pra mim, ele dizia isso. Pra ela, que talvez tivesse uma aparência melhor do que a minha, o corpo mais definido do que o meu, ele chegava e dizia: o ser humano, ele procura mesmo a aparência. Todo mundo julga livro pela capa. Totalmente o contrário. Só que algumas das historinhas que ele contava pra mim, por exemplo, que tinha uma amiga da mãe dele que se hospedou na casa dele, nananã, e que ele rejeitou essa amiga porque ele não sabia, essa amiga deu em cima dele. Olha que ridículo, o cara contando uma história da amiga da mãe que deu em cima dele. Uma amiga da mãe dele deu em cima dele porque queria ficar com ele, e ele falou que ele não sabia usar as pessoas e por isso ele não fez nada com ela. Essa historinha ele contou pra mim e contou igualzinha no blog. Essa foi uma das historinhas que me fez pensar que aquele blog era ele mesmo falando, porque como é que a pessoa ia contar a história tintim por tintim como ele contou? Igualzinha. Então eu falei: olha, ele conta as mesmas histórias, só que ele vai adaptando o personagem para cada uma das mulheres que ele conhece. Aí ele contou que no ano tal ele tinha sido casado com uma mulher assim, só que a mulher o abandonou, tadinho dele. Aí ele ficou
na depressão, ele ficou na tristeza, ele ficou não sei o quê. É sempre os outros que injustiçam ele. Teve também, ele falou também de uma empresa na qual ele trabalhou, que ele havia falado pra mim também. Então, por ali deu pra ver que era a mesma pessoa, só que o personagem era bem diferente. Por exemplo, dessa ex-mulher pra mim ele não falou. Desse sem número de mulheres com as quais ele morou junto e até usou aliança no dedo como se fosse casado, ele não contou. Da gigolosice, de explorar as mulheres financeiramente, menos ainda, né? Eu leio aquilo ali e falei, não, mas de jeito nenhum. Pessoa mentirosa, patológica, maluca. E eu terminei com ele, só que como ele era uma pessoa perigosa, eu terminei de uma maneira bem brusca. Eu falei, escuta fulano, tu é mentiroso pra cacete. Você mentiu tudo, você criou um personagem pra ficar comigo. Tá querendo o quê? Você sabe? Você é patológico, você é doente, você... Desliguei na cara dele, não quis mais saber, não quis mais falar. E ele ainda tentou contornar dizendo que as pessoas estavam difamando ele, porque ele estava processando as pessoas. Eu falei, a pessoa vai contar direitinho a historinha que você contou no blog em primeira pessoa, como se fosse você? E aquelas fotos com aquele monte de mulher, que você até usou aliança lá. Você não falou nada pra mim, que já morou junto com alguém. Você tá entendendo? Até porque haviam sido muitas mulheres com as quais ele havia morado junto. E ele deletava essas mulheres do passado dele, depois que terminava a relação, como se elas não houvessem existido. Tempos depois, eu acabei sabendo que... E eu acabei sabendo porque eu fui fuçar, né? A gente acaba indo fuçar. Pra ver até onde vai a loucura da pessoa, enfim. Eu acabei sabendo que ele morou junto com a menina, que era muito romântica, quer dizer, e é rapidinho, assim, com 2, 3 meses de relação ele já quer morar junto. No meu caso, ele já estava me pressionando para conhecer meus pais, e porque ele sabia que maior parte do dinheiro da família estava com meus pais, não comigo. E também ele sabia que... sabia não, desculpa. Ele me levou em loja de aliança para ver a aliança dourada também. E eu fiquei, mas a gente mal se conhece, isso com 2, 3 meses de relação. 2, 3 meses não, 2, 3 semanas de relação. A gente mal se conhece. Ele, por quê? Você tem algo contra casamento? Como se eu fosse uma, sei lá, eu tenho que aceitar casar com esse homem correndo. Senão eu tenho algo contra casamento? E o que aconteceu? A gente eu dei esse chega pra lá nele. Tempos depois eu soube que ele morou junto com uma menina com 3 meses de namoro. Ele namorou com essa menina 3 meses, foi morar junto. Ela é extremamente romântica. Fazia cartãozinho de Dia dos Namorados, fazia coração, fazia tudo. E assim, entre namorar, morar junto e separar foram 10 meses. Depois eu fiquei amiga dessa menina e ela acabou me contando na confiança, né? Que ele morou junto muito rápido, mas que ele não botava comida em casa, ele não botava mistura em casa, ele ficava o dia inteiro na rua, a mesma coisa que o pessoal tinha falado lá no blog, que ele fica o dia inteiro pagando de gatinho nas bicicletas e tirando fotinha para pagar de gatinho na internet, mas que na vida real quem sustentava a casa eram as mulheres com as quais ele vivia junto. Ela falou a mesma coisa, que ele não punha uma mistura em casa, que ele não parava em casa nunca, e ela começou a reclamar. Assim que ela começou a reclamar, ele começou a enxotar ela da casa onde ele estava. Na verdade, a casa onde ele estava não era dele. A casa onde ele estava era da mãe, e a mãe deixava ele morar. Quer dizer, todo mundo ajudando a sustentar o cara, né? É um costume dele já. Ah, então você não quer, você vai embora. Você não quer, você vai embora. Até que chegou uma hora que ela foi embora. Ela falou pra mim também que como ela ganhava uma pensão do governo,
ela dava o dinheiro dessa pensão em casa. Quer dizer, ela o sustentava, tá vendo só? A mãe cedia a casa e a menina cedia o dinheiro para comida e para os outros gastos. Era ela quem sustentava a casa. E foi só ela reclamar dessa situação que ele mandou ela embora e ela foi embora. Que ela não aguentou aquela situação. Até que um dia ele mandou uma mensagem para ela dizendo assim que ele, sem a permissão dela, havia gravado alguns vídeos dos dois fazendo sexo e ia mandar esse vídeo para um site de pornografia. Aí eu falei, gente, ele é baixo mesmo, hein? Ela confirmou a história do manicômio judiciário, ela confirmou a história de que ele agrediu o médico, quer dizer, tudo que estava ali no blog, ela me confirmou depois. Falou, ele é barra pesada. Até os vizinhos, esses mesmos vizinhos que ele falava que brigava toda hora, já me falaram que ele é barra pesada. Aí ela foi lá fazer BO na delegacia da mulher, tudo aquilo, porque o cara gravou vídeo dela, mostrou lá as mensagens dele falando que gravou vídeo dela. Depois ele pediu pra voltar. Por que ele pediu pra voltar? A mulher sustentava a casa, né? A mulher sustentava a casa, só que ela não queria mais aquela situação e ele queria, obviamente. Por que ele mandava ela embora? Pra testar o apego. Só que chegou uma hora que ela não aguentou mais. Então, por todos esses comportamentos, eu fui vendo que, de fato, ele era uma pessoa extremamente barra pesada. Depois dessa menina, eu soube que ele namorou umas outras aí. E agora ele tá morando junto com uma outra que não tem nada a ver com a gente. Né? Que a gente que era romântica. Outra menina também. Outra menina, ela falou que ele foi o primeiro namorado dela. A gente, eu e essa menina que sustentou ele por quase um ano, foi o primeiro namorado dela. E ela já foi para sustentar. E ela já foi para passar por isso, do cara gravar vídeo de sexo sem permissão e jogar na internet. Também cheguei a ver certos relatos de homens que ele tentou aplicar golpe. Não de relacionamento, não. Ele só se relaciona com mulheres, mas... Enfim, vai aplicar golpe em quem tiver que aplicar. Falando que ele aplicava golpe, que não sei quem da família dele também aplicava golpe, que era tudo agia que nem uma quadrilha. Quer dizer, parece coisa de filme, gente. E o que acontece? No meu caso, né? Houve a idealização, porque ele dizia que você sim é para casar, porque você não é mulher de ficar, você não teve muitos homens, você, né, aquela coisa, você é estudiosa, mas ao mesmo tempo me mandava emagrecer, mandava cortar cabelo, mandava vestir a roupa que ele queria que vestisse, e ao mesmo tempo ele triangulava toda hora com outras mulheres com as quais ele supostamente havia se relacionado ou tentado se relacionar. Essa moça também era romântica, ele foi o primeiro namorado dela, ele gravou vídeo. Outra coisa também que eu achei de muito mau tom da parte dele. A passo que dessa moça ele gravou vídeo, comigo ele não chegou a gravar vídeo, que eu vou falar uma coisa, a gente não foi pra cama. Foi muito pouco que durou a relação. E eu não gosto de ir pra cama assim, correndo com a pessoa. O cara, ele insistia, ele falava, poxa, a gente já podia estar transando, né? Eu falei, escuta, fulano, a gente mal se conhece. Durou muito pouco mesmo. Eu falei, a gente mal se conhece. Com essa que morou com ele quase um ano, ele foi pra cama e gravou vídeo. Eu suponho que ele tenha gravado vídeo com toda e qualquer mulher que ele tenha ido pra cama já. Deve ter sido várias. É um hábito que ele tem. Comigo que não rolou sexo, o que aconteceu? E ele já queria noivar correndo e tudo correndo. Você tá entendendo? Sem ter se aprofundado. A gente mal passou de um conhecimento ali. Foram bem poucos encontros, a gente se encontrou pouco, a gente se conheceu pouco. Quer dizer, ao passo em que ele me considerava uma pessoa, você é pessoa séria para namorar, porque você só teve um namorado sério antes de mim, ao mesmo tempo me pressionando para ter sexo na primeira semana, no primeiro encontro não, mas do segundo para lá ele já me pressionava.
E eu falei, não, fulano, a gente ainda está se conhecendo, eu não gosto disso. Eu já falei pra você que eu não gosto de transando rápido com a pessoa. Você tá entendendo? E essa menina que era romântica, que ele foi o primeiro namorado dela, eles moraram juntos muito rápido como a relação. Eles moraram juntos, ele filmou eles fazendo sexo. No meu caso, como não houve sexo, o que ele fez? Tirou foto da gente se beijando, assim, muito rápido também. No segundo encontro, ele já quis tirar foto da gente se beijando e ele colocou no Facebook dele. Só que ele não me pediu autorização para colocar e ele também, eu nem sabia que ele tinha Facebook. Eu descobri fazendo essas pesquisas na internet que eu fiz, porque eu achei uma coisa absurda, duas, três, quando eu fui ver. Tinha o Facebook dele, tinha um monte de foto minha beijando o cara lá. Sem ele ter me pedido autorização. Então eu imagino que sim, que ele seja bem capaz de filmar as mulheres fazendo sexo com ele. As mulheres que foram pra cama com ele, né? E eu escapei de uma boa. Por isso também que eu acho bom a pessoa não ir pra cama tão correndo assim, porque se ela vai pra cama muito correndo, ela pode passar por isso. Ela pode... E essa moça nem deve ter ido tão correndo, é que ele já foi propondo casamento, já foi propondo morar junto, já foi propondo um monte de coisas pra ela, e no morar junto, no casamento em si, vai ter sexo. Você tá entendendo? No morar junto vai ter sexo. Por isso que ele chegou, eles fizeram sexo porque eles tiveram vida marital, só que ele desrespeitou o limite da intimidade do casal. Toda a historinha que eu tinha visto lá nos blogs e nos comentários confirmou-se na realidade. Toda a historinha se confirmou. Ele hoje tá morando junto com uma outra mulher que é bem diferente de nós. Ai, que é romântica, ai, que gosta de coraçãozinho. A gente não tinha nada a ver com... a moça que tá com ele agora não tem nada a ver com isso. Pelo visto, ele tá bancando a casa também. Ele já mandou muito indireta pelo Facebook dizendo que qualquer coisa separa, qualquer coisa separa, qualquer coisa separa. Só que essa, apesar de não ser tão romântica, ela deve ter... Como é que eu posso dizer? Ela deve ter mais carência porque ela não separou. A gente teve a coragem de separar e ela não teve. Ela tá com ele até hoje. Mas enfim, não houve junto com a idealização, houve a desvalorização também. Ou seja, mal ele me conheceu, já me elogiava, dizia que eu era inteligente, que eu era isso, que eu era aquilo, mas já mandava emagrecer, já mandava trocar a roupa, já mandava cortar o cabelo do jeito que ele queria. E, ao mesmo tempo, ele chegava e dizia que a vizinha tá fim, que não sei o que tá fim. E ele dava a entender que é como se a vizinha fosse melhor do que eu, porque a vizinha era mais magra do que eu, enfim. Dizendo que tinha um monte de mulher no pé dele. Então, a idealização e a desvalorização aconteceram praticamente ao mesmo tempo. O descarte não ocorreu, porque fui eu quem terminou primeiro, eu descobri quem ele era, uma pessoa super baixa. Mas, com toda certeza, ele faria o descarte depois, porque eu tenho certeza absoluta que a minha família não ia dar dinheiro pra gente viver junto. Então, de duas uma, eu iria ter que trabalhar pra gente viver junto, e eu ia trabalhar também, mas eles não querem isso. Ou ele ia querer alguém para bancá-lo. Como não ia ter como a pessoa bancar ele, ou a minha família bancar ele, que a minha família não ia aceitar isso, ele ia fazer o descarte ali. Ele ia falar, eu não vou ser bancado? Tchau e bênção, é daqui que eu vou para outra. Essas foram assim as características, né? Muita triangulação, idealização junto com desvalorização, tudo junto. Descarte de várias outras mulheres, ele fez descarte, ou porque a mulher não estava mais disposta a sustentá-lo, ou porque a mulher de fato não tinha dinheiro. Um sem número de morar junto que ele teve. E dizem, né, histórico de violência física, foi até internado em manicômio judiciário. Histórico de violência física, não só contra as mulheres. Eu não sei se houve violência física, mas houve esse lance de filmar, jogar na internet, e houve esse lance também de ser sustentado
a esse lance de desvalorizar, ele chegou a fazer umas piadinhas nesse blog que eu vi bastante racistas com uma namorada que ele teve. Essa namorada era negra, ele fez piadinha racista com a mulher. Enfim, mas houve violência física para ele, por exemplo, em relação ao médico. Ele agrediu o médico fisicamente, chegou a tentar dar golpe em outros homens também. Quer dizer, todo mundo que entrar na jogada vai acabar servindo de suprimento para ele. Qualquer pessoa que entrar na jogada. E, ironicamente, com nenhuma dessas mulheres ele teve filho, que ele falava que ele queria uma mulher mais nova para ele ter filho com a mulher. Com nenhuma delas ele teve filho. Talvez o lance dele nem seja ter filhos. O lance dele seja, de fato, ser sustentado, seja ser o filhinho dessas mulheres, porque a mãe dele o tratou de maneira... A mãe dele o tratou de maneira abusiva também, e agora ele repete esse abuso como se ele pudesse, quem sabe, dominar as mulheres como se ele dominasse a mãe dele. Né? E ele quer se sentir sustentado por essas mulheres porque a mãe sempre o sustentou e nunca o deixou seguir a vida dele em paz. Né? Apesar de tudo, é uma vida muito triste. Na realidade, como é que eu descobri que ele tinha mais idade? Porque no outro blog lá ele falou a idade verdadeira dele. Talvez não seja a idade verdadeira, talvez seja uma outra idade, porque para aquela menina também que ele morou junto, ele falou outra idade. Para cada um ele deve dizer uma idade diferente. E hoje ele já está aí beirando a terceira idade. Não tem não é aposentado, não tem uma... Depende das mulheres. É uma vida triste. Apesar dele ser uma pessoa agressiva e agressora dos outros também, é uma vida triste. Você imagina, essa mãe, se ela for de fato narcisista, ela praticamente destruiu a vida do filho. Só que ele não reagiu para melhorar. Ele não reagiu para ser uma pessoa melhor e sair daquilo ali. Não. Ele resolveu repetir o ciclo de abusos com as pessoas, né? Com várias pessoas, não só com as namoradas, mas com o médico, com outros homens e com um monte de gente lá. Né? Então, ele tenta retomar a mãe nessas mulheres, tenta ser o filhinho delas, por isso que ele não tem filho com nenhuma, e acaba tentando ser um cara lá. Ele acaba afastando, porque eu tenho quase que certeza que haveria mulheres que até aceitariam sustentá-lo, tem mulher que é carente e tal, mas ele afasta quando ele começa com triangulação, encher o saco, ficar gravando videozinho de sexo sem a pessoa permitir, para jogar em site pornográfico. Isso destrói qualquer relação, então ele destrói toda e qualquer possibilidade de melhorar na vida, né? Gente, esse foi o meu relato. Foi o relato somente de uma das relações que eu tive. Tem outros relatos lá no meu canal, se alguém quiser ir lá. É Yasodhara Gautama. Gente, espero ter sido útil o meu relato aí pro documentário. E também agradeço vocês pelo espaço que me foi cedido.